vou te falar uma coisa, né? Bom, chegou a hora da gente ir para os bastidores, respirar na política com o Juliano Zimmer. E agora, no programa Café com Bala... Bom dia, Juliano. Ô, Juliano, tá acontecendo tudo aquilo que a maioria do pessoal de direita não queria, né? Que, primeiro, o pessoal de direita não queria que o Lula ganhasse as eleições, porque sabia que ele ia fazer tudo o que ele está fazendo agora, né? Inclusive indicando o seu advogado pessoal dele, o cara que tirou ele da cadeia. Supostamente, né, ainda, né, a gente pode falar, né, senão depois vem a turma da lacração, aí o cara, ele falou abertamente que todo mundo é a favor do Zanin aí ser o indicado dele, todo mundo uma pinóia, tem que prestar bem mais atenção, todo mundo na casa dele é a favor. Juliano, por favor, antes que eu fale besteira aqui, conduza aí, qual que é a sua opinião sobre isso aí, Juliano? Bom dia. Bom dia, Pedro Bala, bom dia a todos que acompanham o programa Café com o Bala. É verdade, Pedro, você tem toda a razão e falou de forma sintetizada. O Lula concedeu, confirmou no caso, isso já era previsto, né, a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal. O ministro deixa a corte amanhã, dia 11 de abril. Ele foi indicado por Lula em 2006 e de lá para cá foi uma atrocidade atrás da outra, né? Ele foi responsável pelo fatiamento da votação do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016. Ele que ajudou a livrar a Dilma de perder os direitos políticos após o impeachment. Quem não lembra disso, né? O Lula admitiu que vai presentear, né, o seu advogado, como você disse, o Cristiano Zanin, aquele que fez o Gilmar Mendes chorar e soluçar, ficar em prantos para a vaga deixada na aposentadoria de Lewandowski, aquilo que nós já falamos anteriormente também aqui no Café com o Bala. E aí, em entrevista, né, Lula disse que Zanin, seu advogado particular, cresceu de forma extraordinária. E tem mais, Lula disse ainda que nunca influenciou nas decisões do Supremo Tribunal Federal. É uma mentira atrás da outra. Vamos conferir esse trecho da fala do Lula. Hoje, se eu indicasse o Zanin, todo mundo compreenderia que ele merecia ser indicado. Sim, tecnicamente. Tecnicamente ele, cresceu de forma extraordinária. É meu amigo, é meu companheiro. Como outros são meus companheiros. Eu tenho orgulho, Reinaldo. Eu nunca pedi nenhum favor a nenhum ministro. Nunca, nunca, nunca. Ele não foi indicado para me fazer favor. Ele não foi indicado para me proteger. É uma barbaridade, né? Ponto de interrogação. Aí a história, conversa fiada para boi dormir. Uma contradição absurda. Ele disse que os ministros são companheiros dele primeiro. Depois ele falou que nunca pediu favor a eles. Ora, se são companheiros, é lógico que é ele quem indica, é lógico que ele vai pedir favor. Eu lembro que o Valdir Zamus, que foi deputado federal lá pelo Rio de Janeiro, que agora foi colocado como subordinado do ministro da Justiça, Flávio Dino, secretário de Justiça para o Direito do Consumidor. Valdir Zamus já foi contra a condenação de Lula pelo Supremo, que o Lula não ficasse preso. E ele falou em 2018 que o Supremo deveria fechar as portas por favorecer alguns políticos. Ricardo Lewandowski, para quem não sabe, chegou ao Supremo em março de 2006 e prestou muitos e muitos favores ao PT. Quando teve o impeachment da Dilma em 2016, ele era o presidente do Supremo. Não tinha como impedir o impeachment, quer dizer, o Brasil tinha decidido pelo Fora Dilma, as manifestações de rua, um pouco antes, mas decidiram que ela ficaria inelegível, como eu falei agora há pouco. Aí ela disputou o Senado em 2018 lá por Minas Gerais, e perdeu a vaga para o Rodrigo Pacheco, que está aí hoje, do lado do Lula, e que queria ser o próximo ministro do Supremo no lugar do Zanin.
Então esse não foi o único favor prestado, ele foi revisor, o Lewandowski foi revisor da ação penal, do julgamento do mensalão, que começou lá atrás, em 2012, quando o Supremo era presidido por Joaquim Barbosa. Foi colocado na revisão do mensalão para tentar diminuir as penas impostas aos investigados do mensalão, sendo que a maioria era do PT, José Dirceu, José Genuíno e a patota petista. Então, quer dizer, todo esse grupo que iria ser condenado porque o Joaquim Barbosa havia dado penas pesadas na época, condenações e multas a essa turma. E aí o Lewandowski entrou lá para passar um pano nas condenações do mensalão. Ele livrou o Renan Calheiros, o mesmo Lewandowski, livrou o Renan Calheiros de 17 processos no Supremo Tribunal Federal. Hoje o Renan Calheiros não deve nada à justiça graças a Lewandowski. Isso que o Lula nunca pediu favor para ele. Lewandowski desfigurou a lei das estatais, deixado pela Lava Jato, que protegia as empresas e bancos públicos dos interesses políticos e partidários, como o BNDES. São 600 cargos distribuídos a essa turma toda. Como Lewandowski entrou no Supremo Tribunal Federal? A história pouca gente sabe. A mãe do ministro Ricardo Lewandowski era vizinha da Marisa Letícia, falecida esposa de Lula, ex-primeira-dama. As duas conversavam como duas vizinhas em São Bernardo do Campo. Quando a Marisa Letícia virou primeira-dama, a mãe de Lewandowski procurou a Marisa Letícia dizendo que tinha um filho que era um crânio do direito. Aí ele era professor, aquela coisa toda, e daí em 2006, com a aposentadoria do ministro Carlos Veloso no Supremo Tribunal Federal, Lula não tinha nenhum nome em vista, nenhum candidato à vaga do Carlos Veloso. Aí Marisa chegou, a Marisa Letícia, e disse para o Lula que a vizinha tinha um filho que era um talento em direito. E aí foi assim que o Lula nomeou o ministro do Supremo, que o Lewandowski dessa forma chegou ao Supremo Tribunal Federal. E eu me lembro que no passado, Juscelino Kubitschek, como a coisa era diferente. Juscelino Kubitschek foi eleito presidente do Brasil em 1955, recebeu conselhos do jurista renomado Sobral Pinto, defensor dos direitos humanos, e daí, para pagar esses conselhos, o Juscelino queria nomear o Sobral Pinto como ministro do Supremo Tribunal Federal, e ele negou, dizendo que era inconstitucional. Ele disse que iriam achar que o presidente estava agradecendo um apoio e ele não gostava de misturar as coisas como um bom jurista constitucionalista. Quer dizer, a tese do doutorado do ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, diz que nenhum presidente tem o direito de nomear alguém por agradecimentos. E o Lula está agradecendo a liberdade que ele obteve com a ajuda do advogado dele, Cristiano Zanin, dando um cargo no Supremo Tribunal Federal. O Zanin passou o processo inteiro do Lula mentindo e entrando no Supremo com mentiras, com falsos argumentos. E agora ele entrando no Supremo como ministro, vai passar o resto da vida votando a favor do Lula para agradecer o seu padrinho político, assim como fez Ricardo Lewandowski durante toda a sua carreira como ministro do Supremo Tribunal Federal, se aposenta com a memória suja como um jurista que jogou de um lado político, viu, Pedro Bala? Durante a exibição da fala do Lula, ele estava sendo entrevistado por alguém, né? E nessa entrevista, ele fala assim, ó, todo mundo concorda que o Zanin é um ótimo nome, não sei lá o quê, e o cara fala, sim, quem que era esse que ele estava sendo entrevistado? Bom, ele não vai mandar ali pode vir aqui mesmo, no Café com Bala, ele não vai vir dar entrevista aqui. Ou lá na Rádio Jovem Pan, que sabe que ele vai ser perguntado. Porque tem muitos aí, até foi dia do jornalista, 7 de abril agora, e tem uma das coisas, né, que no jornalismo é você falar aquilo que os caras não queiram, porque falar aquilo que o cara quer aí o cara que estava entrevistando ele estava fazendo uma publicidade pro Lula,
estava concordando com ele aí dessa questão aí. E é aquela questão, né, que a gente fala, eles têm uma cara de pau, com todo respeito, né, o pessoal aí que é de esquerda, mas tem uma cara de pau para poder mentir, para poder inverter as coisas. Por exemplo, tem um vídeo do Lula, Juliano, falando, o PT, quando era oposição, é CPI para lá, CPI para cá, sempre para tudo, qualquer coisinha era CPI. E agora, no 8 de janeiro, que na minha opinião seria muito, mas muito importante investigar, trazer à tona tudo. Eu não sei, eu não consigo. Tem um ex-ministro da Justiça do Brasil que está preso, né? Ele está preso. O governador do Distrito Federal foi afastado por 3 meses. Eles ficaram quietinhos, aceitaram tudo certinho aí, está todo mundo deixando dessa forma, ninguém fala nada. Aí, não querem CPI do dia 8 de janeiro? Eu penso de uma seguinte forma: se não querem CPI para investigar, libera todo mundo. Deixa passar, esquece aqui, perdoa a pena de todo mundo, porque eles não querem saber a verdadeira história do dia 8 de janeiro. O que você pensa sobre isso, Juliano? Olha, Pedro, existe uma estratégia já que vai começar essa semana, do Lula. Ele vai para a China, para adiar por mais tempo essa CPI do dia 8 de janeiro. E ele vai levar com ele Rodrigo Pacheco, que seria o homem que iria hoje assinar o requerimento para instalar a CPI no Congresso. É estratégia, meu amigo, estratégia política. E ele convidou também o Arthur Lira para ir junto, só que o Arthur Lira se negou. Ele queria levar o presidente da Câmara e do Senado junto com ele nessa viagem para adiar ainda mais, para engavetar esse pedido de CPI, que já coletou entre os deputados, era para ser um pouco mais de 130 assinaturas, já estão em 177 assinaturas. E lá no Senado era para ser 27 assinaturas no mínimo, já passou das 30 assinaturas, das 50 assinaturas. Eles querem protelar isso, jogar para frente, enganar o povo, mentir. Pacheco, Arthur Lira, o Lula, toda essa turma, estão todos organizados contra isso. E se não tem nada para esconder, como você disse, tem um vídeo antigo do Lula que fala que ele era, sim, a favor lá em 96, no governo Fernando Henrique Cardoso. Eu vou trazer esse vídeo aqui essa semana. Ele fala isso mesmo que você falou, que tem que investigar, tem que fazer CPI, e agora ele é contra. Eu vou trazer o vídeo que tem a fala dele antiga e a fala atual. Nós vamos contextualizar isso no programa essa semana. Eu tenho esse vídeo, viu, Pedro? Inclusive editado, pronto. E daí nós vamos debater melhor sobre isso. Então é estratégia política. Quer dizer, quando você é janela é uma coisa, né? Quando você é a pedra é outra coisa. Então, quer dizer, é mentira atrás de mentira. E sempre eles programam tudo com antecedência, né, para que o povo chegue na última hora e o povo não tenha como questionar. Que as pessoas de bem não tenham como questionar. Eles tomam as decisões na calada da noite, no tapetão. Esse é o jeito do PT de governar, infelizmente. E eu quero aproveitar aqui, Pedro, e mandar um alô lá pro nosso grupo de trabalho, né? O pessoal, gente fina pra caramba. Eu conversava com o Marcos essa madrugada sobre o direito do consumidor. Falavam sobre as leis que regem com relação ao consumidor, muitos problemas nessa área. Um abraço, Marcos. Valeu, hein? E também eu quero mandar um abraço para o Luciano, né, para o Ivanei, toda essa turma bacana aí, acompanhando sempre o programa Café com Bala, e também para o Jonathan. O Jonathan falou, esqueceu de mim aí no abraço? Não esqueci, Jonathan, ele lá do Rio Branco do Sul, é um homem que manda prender e manda soltar lá em Rio Branco do Sul, Pedro, um homem conhecido lá, está acompanhando o nosso programa também, toda essa turma bacana, né, lá do Hospital Nossa Senhora das Graças, todos eles acompanhando o Café com Bala. Um abraço a todos e obrigado pela audiência. É isso aí, Pedro. Então, voltamos aí no decorrer da semana.